Hey, there you are. Que bom que você está aqui. Já que você está aqui, o mínimo que eu posso fazer é honrar a tua disposição e a tua curiosidade nesse momento. Essa é uma aula rápida, tá? Nós vamos falar um pouco sobre o present perfect, mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é quando usar have got, tá? Para chegar lá, vamos fazer uma breve revisão. E nessa revisão é possível que você encontre uma maneira de ver que é diferente daquilo que você já estudou até agora. Sem mais delongas, vamos ao ponto, tá? Então, cortando para nossa aula aqui, temos a revisão que se dá da seguinte forma: no princípio era o verbo, né? Antes mesmo da gente criar a linguagem, já ventava, já chovia, né? O andar, o chover, o comer, o subir, o ventar, são ações, né? Essas ações por si só, tá? Estão no infinitivo, né? Que tempo é esse? É o tempo do próprio verbo. Ventar é ventar, comer é comer, né? Viajar é viajar. Portanto, esse infinitivo em inglês, ele se dá, esse are, ir, né? No inglês ele se dá ou pelo prefixo to walk, ou pelo sufixo ing, tá? Walking é andar, assim como to walk também é andar, ok? Andando só se você tiver um to be antes, né? Está andando, estava andando ou estará andando. Se não tiver to be antes, walking vai ser andar, tá bom? Então, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Eu emprestei isso da Bíblia só para dizer que o verbo sozinho, tá? Ele não tem tempo, né? É simplesmente o ato de andar, o ato de comer. Verbo no infinitivo é a ação pela ação. Mas o verbo se fez carne, né? E aí nós temos a equação sujeito mais verbo. Quando você tem o sujeito mais o verbo, aí sim a gente tem o tempo, porque o verbo não tem tempo, quem tem tempo somos nós. Então, quando eu digo ele anda, ele andou, ele andava, ou ele andou mesmo, ele andará, ou ele vai andar, né? São variações de tempo, mas essas variações de tempo que nós chamamos de tempo verbal não estão falando do verbo, estão falando do tempo do sujeito, né? Ele anda agora, ele andou quando, naquele momento, ele andou, já está andado, está feito, quando ele, né? Ele andará um dia, quem sabe, ele, né? Ele vai andar, a promessa de quem? Dele, né? Então, quer dizer, quando nós temos sujeito e verbo, nós temos o tempo verbal, que na verdade não é o verbo, é o sujeito que está preso ao tempo. Tá? Então, a primeira desmistificação é essa. Então, nós chamamos de tempo verbal, mas o tempo é do sujeito, como eu havia dito, e não do verbo. O verbo em essência, ou seja, o verbo sozinho, ele é sempre infinitivo, ok? Bom, e qual a diferença entre ela estava e ela esteve? Ela estava e ela esteve, né? Então, ela estava, já estou dizendo aqui embaixo, ela estava ou ela foi quando? Naquele momento. Né? Ela estava quando? Naquele momento, ela estava com fome. Ele esteve, né? Ele esteve ou ele era, quando? Por um tempo, né? Ele esteve perdido, mas logo ele se encontrou, né? Ela era professora, mas se aposentou, né? Então, esteve e pronto, era e pronto, né? Então, esteve para fatos, estava para um quando. Ele foi naquele momento, naquele quando, ele era por um tempo, né? Era e pronto, né? Muito bem, então, vista essa diferença, né? Enquanto em português essa diferenciação só acontece com os verbos ser e estar, em inglês acontece com todos os verbos, e é aí que começa a confusão, tá bom? A confusão é a seguinte: o que é um verbo perfeito? Né? Vamos começar com essa pergunta. Verbo perfeito, eu até coloquei aqui as cadências, né? A coluna 1, coluna 2, coluna 3 dos verbos, né? Você tem na coluna 1, né, a indicação do presente, onde o auxiliar é do. Na coluna 2, indicação do passado, onde o auxiliar é did. E na terceira coluna, né, o mais que passado. Né? Vamos traduzir? Ter, tinha, tido. Fazer, fez, feito. Né? Ir, foi, ido.
ver, viu, visto. Né? Então, o que é um verbo perfeito? O verbo perfeito é aquele que não está maculado pelo sujeito. Eu posso dizer eu tenho, I have, posso. Posso dizer eu tive, I had, posso. Posso dizer eu tido, nem em português, tá? Nem em inglês, nem em português. Eu faço, beleza. Eu fiz, ok. Eu feito, não dá. Eu preciso de uma ponte, né? Então, eu vou, ok. Eu fui, beleza. Eu ido, também não dá, né? Eu preciso de uma ponte. E essa ponte, esse auxiliar, olha que interessante, é o have, que está lá no presente, né? Então, o que nós descobrimos aqui? Que esses verbos aqui, eles são considerados a terceira coluna, né? O verbo é considerado perfeito porque o sujeito ele não casa direto com ele, ó. I have, casa certinho. I had, dá para colocar. Agora, eu tido, não dá. Então, eu vou precisar de uma ponte, de um auxiliar, e esse auxiliar está no presente. É o have ou has, né? Então, quando eu digo I have had lunch, eu almocei. I have done my work, eu fiz o meu trabalho. I have gone home, eu fui para casa. E repara que o have a gente nem traduz. Ele só está lá para indicar que o perfeito, né, que é a terceira coluna, mas o presente se encontraram, né? Quando você mistura o amarelo com o azul, o que você tem? O verde, tá bom? Agora, quando usar o verde direto e quando usar essa mescla entre presente mais perfeito para simular o verde? Isso é importante, tá? Você pode voltar ao vídeo para ver melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Tá? Tentar ver mais uma vez aí. Ó, aqui, ó, he went home, ele foi para casa. Né? Nessa frase, quando eu uso esse passado verde direto, a coluna 2, tá? Ele foi para casa, eu preciso dizer quando, tá? Porque a segunda coluna, a coluna 2, ela está falando de um momento, e eu tenho que saber que momento foi esse. Então, ó, ele foi para casa depois da escola. He went home after school, ok? After school hours. Agora, aqui eu digo, ó, ele foi para casa, né? Estou dizendo que está tudo pronto, ó. É o fato que ele foi para casa. Ele foi para casa e pronto, né? Então, quando eu estou querendo dar ênfase no verbo, no fato dele ter ido para casa, ó, ter ido, né? Então, ele foi para casa. He has gone home. Né? Aqui eu estou dizendo que ele foi para casa e pronto, ó, tudo certo. Agora que não, ele foi para casa quando, né? Então, essa frase de cima, com o verbo na coluna 2, ela está incompleta, porque ela precisa de um quando, a não ser que o quando já esteja implícito no diálogo, vamos dizer assim, né? Bom, seguindo em frente um pouquinho, aqui temos o verbo comprar, coluna 1, bought, comprou, coluna 2, bought, coluna 3. Quando saber que eu estou na coluna 1 ou coluna 2? Se eu tenho auxiliar have, automaticamente o passado é compreendido como coluna 3, né? No caso, os dois são iguais aqui. Então, ó, ele comprou a casa dele em maio, né? Então, essa frase está completa, por quê? Porque há uma coerência entre o verbo indicador de quando e o próprio quando, tá bom? Agora, he has bought a house. Aqui eu estou falando que ele comprou uma casa e pronto. Repara como eu gastei mais tempo falando o verbo, ó. Eu não falei bought, eu falei has bought, né? Eu gastei mais tempo dizendo o verbo, portanto, o verbo é mais importante. É fato que ele comprou a casa. Quando ele comprou a casa, não faz diferença. O importante é que a casa está comprada, ok? Então, aqui mais uma, olha só. Quando eu digo eu tenho que ir, eu digo I have to go. Eu estou no presente, né? Agora, quando eu digo I have got to go, né? Eu tenho aqui o presente misturado com um verbo, mas esse verbo aqui não está no perfeito, ó, ele está no passado simples, na coluna 2. Então, assim como aqui em cima, olha, né, presente mais perfeito é igual a passado, aqui eu tenho presente mais passado, né, 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, I have to go e I have got to go é a mesma coisa. Tá? Quando eu tenho o have auxiliando o número 2, eu tenho 2 por 1. Portanto, eu estou no 2 menos 1 é 1. Aqui não, aqui eu tenho has
but. Aqui eu tenho 3 menos 1, que é igual a 2. Eu estou falando da coluna 2, mas eu estou dando mais ênfase para o verbo do que para o quando. Tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês, tá? A aula realmente é sobre isso aqui, ó. I have got to talk to him. Eu tenho que falar com ele. E é urgente, porque eu disse have got e não simplesmente have. Eu não estou falando de uma coisa que está na minha lista de afazeres. Eu tenho que fazer isso hoje em algum horário, ou eu tenho que estar lá tal hora, né? Não, eu estou falando de urgência, eu estou falando que eu tenho mesmo, tá? Então, I've got to talk to him, eu tenho mesmo que falar com ele. She has got to try it on, nossa, ela tem que experimentar esse vestido, né? No caso, it. He's got to take his medicine, ele tem que tomar o seu remédio, é urgente, tá? Então, quando eu digo have got ou has got, eu estou indicando uma urgência, eu não estou apenas dizendo que eu tenho em algum horário, né? Eu tenho porque está dentro da minha lista de afazeres, ok? Então você repara que há é importante a gente saber essas diferenciações no uso, né? Então, como fica bom na diferenciação e no uso rápido de tais distinções verbais? Essa é a questão, né? Entender como funciona, às vezes uma explicação de 5 minutos como essa, basta, tá? Mas não esqueçam que linguagem é igual a conhecimento em velocidade. E a gente deixa de aprender porque a gente não quer treinar até ficar veloz, né? É importante treinar, tá? E treinar como? Com liberdade para tentar continuamente, né? Então você tem a liberdade de escrever no teu tempo, de falar, de repetir, de gravar a voz, de se ouvir, né? Acho melhor do que ter alguém que te corrija é você mesmo se dar um jeito de se corrigir, né? Escuta como você está lendo, presta atenção, né? Então, continuidade para que a prática se torne uma obsessão, né? Então, essa continuidade, quanto mais assim, se todo dia eu puder estudar, eu estou dando uma continuidade num treinamento, né? Dessa diferenciação de presente, passado com quando, passado sem quando, futuro com urgência, futuro sem urgência, né? Então, em inglês existem 2 futuros e 2 passados. Em português, nós juntamos tudo e falamos o passado de um jeito só, tá bom? Por isso eu criei essas 90 videoaulas diárias, tá? Para instituir o inglês como parte possível do seu raciocínio, tá? Então, encha o seu coração de inglês e logo o coração se encarregará de falar daquilo que o preenche, né? Então, para isso, né, é importante que você tenha o inglês como um hábito, né? Como algo que faz parte do seu dia a dia. Então, para isso, eu criei essas 90 aulas diárias, né? Porque depois de 30 a 90 dias, você já, né, todo dia se dando a oportunidade não só de ler, como escrever, não só de ouvir, como falar, né? Se você treinar essas 4 competências, né? A 5ª competência é a interpretação. Eu faço essa interpretação, mas dou tempo para você também ir interpretando antes de eu dizer o que é nessas aulinhas aí, tá? Mas o bacana das aulas é isso, eu não estou realmente presente, então fica à vontade para falar, para gravar, né, a sua voz, para saber o que você está, né, como é que está saindo. Não se preocupe com o sotaque, tá? Desde que você fale as frases nos tons corretos, o sotaque pouco importa, tá? O importante é dar o tom correto nas palavras e o tom correto nas frases, ok? Precisando de aula particular, eu estou à disposição, tenho pouco horário, tá? Mas para quem contratar pelo menos uma aula por semana, né? Quem contratar 4 aulas mensais comigo, e eu tiver esse horário, tá? Nesse ano de 2022, eu também estarei cedendo esse curso de 90 aulas, ok? Então, durante o mês, além de fazer uma aula comigo por semana, você pode diariamente ter acesso a esse super curso aí, né? Então, você vai estar pagando por 4 aulas e tendo 34 de retorno. Eu espero que isso seja estímulo suficiente para quem quer fazer a diferença, ok? Você quer fazer a diferença aí? Então, essa é a minha forma de ajudar quem
que é trazer o inglês para o seu estilo de vida, né? Às vezes a gente começa pensando que inglês é para uma coisa pontual, né? Como um relacionamento, uma viagem ou algo que você precisa fazer, a sua dissertação, e no fim acaba se transformando em muito mais que isso, né? Porque é uma forma contínua da gente estar exercitando curiosidade, pesquisa e principalmente, né, estar celebrando pequenas vitórias, né? Cada palavra nova, cada expressão nova, cada detalhe tem que ser festejado. E essa festinha diária, ela faz a diferença no dia, sempre fez a diferença nos meus, espero que faça diferença nos seus, e aguardo, né, quem se interessar em trazer o inglês, né, para o seu mundo, ou entrar no mundo do inglês, que na verdade é isso que acontece, e não tem como não querer cada vez mais, tá? Então é essa obsessão, né, essa promessa de obsessão pela língua inglesa que eu quero garantir, não só através desse curso virtual para quem fizer, para quem contratar minhas aulas, né, já faz inglês e quer dar aquela recalchutada, né, essas aulas vão fazer bastante diferença exatamente para que vocês possam ter velocidade nessa diferenciação verbal, tá? É para isso que esse curso foi feito, e foi feito com carinho, tá? Por alguém que é professor. Eu não sou um vendedor para quando você chegar no produto já não é comigo. Eu sou aquele que garante a qualidade do produto uma vez que ele foi comprado. Então, espero que isso faça diferença para você. Caso você tenha gostado, por favor, curta, passa para frente esse vídeo, tá? Para o máximo de amigos que têm interesse no mesmo assunto, tá? E eu fico muito grato, né? A ideia é se tornar conhecido e para que as pessoas que realmente têm interesse venham a se beneficiar disso aí, ok? Obrigado pelo tempo, pela atenção, pela curiosidade, and have a nice day. I'll see you guys soon.